Sargento. Pessoal, vamos lá. Eu vou falar agora para vocês de números grandes, tá? Nossa, Otávio, que nome diferente, números grandes. Agora é outra frente. Para quem está vendo na aula hoje pela primeira vez, agora eu vou falar da frente 2. A aula de hoje é de números grandes e ordem de grandeza. Então vamos lá. Você concorda que tem números que são muito grandes? Muitos grandes, tá? Tem números que a gente não consegue escrever. Vou dar um exemplo. Qual é o número de átomos da Via Láctea? É uma coisa bem complicada de imaginar, né? Tem gente que pode falar, esse é um número muito grande, Otávio. A gente não usa esse número. Mas vamos pensar no número de pessoas que moram no planeta. Pessoas que vivem hoje. Quantas pessoas estão vivas hoje? Tá? Quantas pessoas estão vivas hoje? 7 bilhões. 7B seria melhor 7G, né? Tem 7G pessoas vivas. 7 bilhões. Será que é possível você conhecer todas elas? Será que é possível você conhecer todas as pessoas? Bom, vamos imaginar que seja. Vamos imaginar que você conhece uma pessoa por segundo. Você conhece uma pessoa por segundo. Eu estou falando de pessoa. Imagine a população de ácaros ou de algum micróbio. Uma pessoa por segundo. Então, você vai conhecer 60 pessoas num minuto, 60 vezes 60 em uma hora, 60 vezes 60 vezes 24 em um ano, em um dia, 60 vezes 60 vezes 24 vezes 365 em um ano, dia 29 de fevereiro, você tira 29 de fevereiro de folga. Vamos ver quantas pessoas dá para conhecer em 100 anos. Vamos fazer essa conta aqui. 60 vezes 60 vezes 24 vezes 365 vezes 100. Então vamos lá. 60 vezes 60 vezes 24 vezes 365 vezes 100. Olha o número que deu. Se você conhecer uma pessoa por segundo, em 200 anos, se ninguém morrer e ninguém nascer, você não conhece todas as pessoas do planeta. Tá? Então, tem gente que não tem ideia. Se você viver 100 anos, você vai viver 3 bilhões de segundos. Tá? 3 bilhões de segundos. No mundo tem 7 bilhões de pessoas. Então, para você ter uma ideia de como esse número 7 bilhões já é grande. Tá? Agora, se você pensar então, uma outra questão é a diferença entre ser milionário e ser bilionário, né? Ser milionário e ser bilionário. Vamos pensar quanto tempo que é 1 milhão de segundos e quanto tempo que é 1 bilhão de segundos? Vamos fazer a conta? Vamos calcular primeiro quantos minutos. Eu vou dividir os dois números por 60. Vamos dividir por 3.600 de uma vez? Não, vamos ver quantos dias são primeiro. Vamos dividir. Um dia tem 360 vezes 24, 8.640 segundos. Tá? É isso mesmo? Não. 3.600 vezes 24. Um dia tem 86.400 segundos. Então vamos ver 1 milhão de segundos, quantos dias são? 1 milhão de segundos dividido por 86.400 é 11,57 dias. Não é muito, né? Você concorda? 1 milhão de segundos é 11 dias. Agora, quanto que é 1 bilhão de segundos? Aí a pessoa entende a diferença do milhão para o bilhão. Dividido por 86.400 são 11.574 dias. Vamos dividir isso por 365. São 31,7 anos. Vocês não viveram 1 bilhão de segundos.
Então, vocês repararam como é diferente 1 milhão para 1 bilhão? A gente não consegue perceber. Então, quando alguém é um milionário, tá? Milionário, beleza, 11,1 dias. Bilionário, 31 anos. Parece que a diferença de 11 dias para 31 anos é bem longe, né? É claro, é 1000 vezes a diferença, né? Então, quando a gente está trabalhando com números grandes, a gente tem que ter uma certa noção do que é um número grande, tá? Por exemplo, todas as jogadas possíveis de xadrez é um número muito grande. Todas as maneiras dos 36 pessoas que estão nessa sala se organizar numa fila. Olha para você ver quanto que é 36 fatorial, que é o número de pessoas aqui permutando. 36 fatorial é um número tão grande que não cabe na minha calculadora, tá? Então eu não consigo fazer aqui, ó. 36 fatorial, olha o que vai aparecer na minha tela. Vai aparecer assim, ó, 3,7199332 e 41. Já viram aparecer esse E na tua calculadora? Quando você faz um número muito grande? Tem aluno que não sabe usar a calculadora e põe isso na prova, e eu sempre dou errado, porque o cara tem obrigação de prestar atenção quando ele usa a calculadora. O que significa esse E? Eu vou explicar o que significa. Isso aqui é uma notação científica. Isso aqui significa 3,7199332 vezes 10 elevado a 41. Significa que eu vou arrastar essa vírgula 41 casas depois. Então, isso aqui é 3,7199332 e tem um monte de casas aqui que eu não sei, e aqui é um total de 41 casas. Depois eu vou explicar melhor isso. Então, olha o que é 36 fatorial. É um número que tem 42 algarismos. Então, a quantidade de maneiras que vocês estão aí na sala é um número tão grande que é muito superior ao número de habitantes do planeta Terra. Tá? Aliás, é muito maior. Porque o habitante do planeta Terra tem 7 casas. Não, 10 casas. Aqui tem 41. E vocês viram que de 7 para 10 casas é de 11 dias para 31 anos. Imagine de 10 para 41 casas. Vocês conseguem perceber como de uma coisa para outra é uma mudança muito grande? Olha aqui, ó. Isso aqui tem 7 números. Aqui tem 10 números. Aumentou 3 a ordem de grandeza, concorda? Que aumentou só 3. E olha aqui o que aconteceu. Foi de 11 dias para 31 anos, aumentando 3 dígitos. Foi de 11 para 31,7. Tá? Agora, aqui, compara com o número de pessoas na Terra. 10 dígitos para 41. As maneiras que vocês têm de se organizar assinando uma lista de chamada dessa aula é esse número aqui. Um número com 41 casas. Então, isso é um número grande, tá? Tem gente que não tem ideia do número grande. Ah, seria um número gigantesco, Vitor. Do tamanho dos números. É por isso que os logaritmos foram inventados, tá? Muita gente não consegue entender, por exemplo, a quantidade de seguidores que tem um craque da internet no Instagram. Por exemplo, vamos lá analisar quantos seguidores tem o Neymar, que é o brasileiro mais seguido no Instagram. Tá? Vamos lá. Neymar. Neymar. Vamos ver. Eu não sigo ele, não, tá? Não sigo nenhum famoso. Passou de 5K, eu não sigo mais, só se ele for meu aluno. Então, Neymar Júnior. Neymar, ele tem 159 M. E vamos ver eu, Otávio Salles. O Otávio tem 2.433 seguidores, tá? Então veja, eu tenho mais no Facebook. Instagram não é para velho igual eu, tá? É cringe, certo? Agora, olha quantos seguidores o Neymar tem. 159.000.
e eu tenho 2.433. Quantos Otávio precisa para dar um Neymar? Parece que é pouco, né? Mas, quer dizer, até a diferença aqui não é tão grande, tá? Porque milhão é ok. Mas só para vocês terem uma ideia, vamos calcular para quantos seguidores o Neymar tem para cada um que eu tenho. 159.000, 0. Peraí, tá faltando zero aqui. 0 dividido por 2.433. O Neymar só tem 65.351 vezes mais pessoas que eu. Então, para cada uma pessoa que me segue, 65.351 pessoas seguem o Neymar, tá? Então, é uma quantidade grande de gente, entendeu? Você pode ver que a Juliette foi crescendo absurdamente lá no Instagram por causa do Big Brother. E tem uma explicação, né? Sei lá, no Big Brother tinha um monte de gente. Parou, mas continua crescendo. Todo mundo lá no Big Brother cresceu. Juliette cresceu, não parou muito, não. Ela continuou crescendo. Foi um fenômeno. Foi crescendo, 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 crescendo. A Raíssa Leal. Ela tinha muito seguidor. Parece que ela já tinha cento e tantos mil seguidores, não é? Agora está com 7 bilhões. São fenômenos. A pessoa... Quem sabe eu começo a crescer assim. Sabe o que eu notei? Eu estava assistindo o Domingão do Faustão e apareceu uma moça lá e ela, acho que é Caldeirão do Hulk, não sei, e ela passou o Instagram dela ao vivo. Aí o que eu fiz? Eu fui no Instagram dela para ver quantos seguidores e eu fui tirando print. Eu preciso achar esses print. Ela foi crescendo seguidor ali na hora. Não cresceu tanto, mas que ela tinha 3 mil seguidores. Aí no final, depois do programa, passou alguns minutos, ela tinha 10 mil seguidor. Ela já tinha, eu sei, Guilherme, ela já tinha 10 mil seguidor. Entendeu? Pulou de 3 para 10, só porque apareceu ali no Faustão, no Caldeirão do Hulk, sei lá, apareceu um minuto. Então ela foi crescendo de 3 para 10, porque ela pôs lá. Eu fiz questão, façam isso. Quando você vê um desconhecido passar o Instagram na televisão, entra no Instagram e vai tirando print do crescimento deles. Eu fiz isso com essa mulher, nem lembro o nome dela. Eu nem segui ela também, entendeu? Eu achei, foi bem interessante. Qual Tá? foi a sua reação? Não, eu já imaginava que isso ia acontecer, entendeu? Eu não imaginei que seria tão rápido. A minha imaginação esse programa é tão ruim e ainda tem gente que assiste, sabe? Eu falei, meu Deus, eu estava assistindo porque eu estava vigiando meu pai, né? Então, bom, agora eu quero falar o nome para vocês. Esse número aqui, eu vou dizer que ele tem ordem de grandeza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não conto o primeiro número. Enquanto o meu seguidor tem uma ordem de grandeza 3. Certo? O que é a ordem de grandeza? É a quantidade de dígitos menos a unidade. Isso vale para o número inteiro, tá? Para número decimal, você tem ordem de grandeza negativa. Se eu tenho um dígito, a ordem de grandeza é 0. Para quem já estudou logaritmo, isso é o logaritmo decimal, tá? Se eu colocar lá na calculadora log desse número do Neymar, vai dar 8, alguma coisa. E o log do meu vai dar 3, alguma coisa, tá? Então, ordem de grandeza indica que se a ordem de grandeza dele é 3 e a minha é 8, significa, 5 a diferença, né? Significa que ele é mais de 10 mil vezes maior do que eu, tá? Mais de 10 mil vezes. Tem 5 dígitos. Então, a ordem de grandeza faz crescer muito. Vamos pensar assim. Começa pensando num átomo. Depois pensa no micróbio. Depois pensa numa célula humana. Depois pensa numa formiga. Depois pensa em você. Depois pensa num prédio. Depois pensa no planeta Terra. Depois pensa na distância da Terra até o Sol. Depois pensa, não tem saindo não, Emily, isso é uma pessoa só. Depois pensa no sistema solar inteiro. Depois pensa na Via Láctea. Depois pensa no universo. Pessoal, vocês estão percebendo como a coisa cresce muito?
Não é um crescimento à toa. O universo não é 5 vezes o tamanho de um prédio, tá? O número vai crescendo de uma quantidade absurda, tá? Gente, acho que não acaba, não. Então, é polêmico, tá? Não vamos falar sobre isso, porque senão a gente vai sair em questões religiosas e eu não quero. Bom, eu quero explicar alguns nomes para vocês, tá? Como chama a primeira classe sem ser simples? Que número é esse que eu escrevi na tela? 1000. 1000. E se tiver 6 zeros, como chama? Como chama? Milhão. E se tiver 9 zeros, como chama? E se tiver 12 zeros, como chama? Você concorda que eu teria que inventar infinitos nomes para dar nome para todos os números? E é muito complicado ficar inventando o nome. E lá em Portugal, isso muda. Por exemplo, 1 bilhão lá em Portugal é 1.000 milhões. E 1 trilhão em Portugal é 1 bilhão. Isso é complicado, tá? E tem alguns países que fazem essa mudança. Então, lá em Portugal, 1 milhão é 1 milhão mesmo. Agora, 1 bilhão é 1.000 milhões, tá? Então, esses nomes, eles mudam de país para país. Por exemplo, bilhão, em alguns países, é 1 trilhão. Então, esses nomes são muito confusos. Então, tem duas maneiras de representar isso. Os físicos decidiram que o símbolo para 1000 é um K minúsculo. Para milhão é um M maiúsculo, para bilhão é um G maiúsculo e para trilhão é um T maiúsculo. Tá? Isso aqui é o símbolo de quilo, mega, giga e tera. Tem um monte, tá? Tem um monte de outras letras, certo? Deu para entender o que é quilo, mega, giga e tera? Vocês usam isso Aham. no Instagram, né? O do Neymar tá 155M. Tá? Isso não é frescura, isso é matemática, tá? Só que isso ainda também é limitado. Então, inventaram o seguinte: 10 com 3 em cima, que coincide com 10 elevado a 3, 10 com 6 em cima, 10 com 9 em cima, 10 com 12 em cima. Certo? Ok? Então, 10 com um número em cima indica a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é o número que está aqui em cima, que é um dígito a menos, né? 1000 tem 4 dígitos, é 3. 1 milhão tem 7 dígitos, é 7. É o número de zeros, tá? Então, isso daqui é a notação que eu faço de números grandes. 10 elevado a alguma coisa. Eu poderia chamar 10 elevado a 15 de quatrilhão ou de quadrilhão. Mas quadrilhão parece os irmãos Metralha, né? Uma quadrilha. 4 elevado a 18 seria um quinquilhão ou quintilhão. 10. Nota que é um número. Um trilhão já é um número gigante, né? Eu acho que não existe um quatrilhão de reais no mundo. Não existe um quatrilhão de reais no mundo inteiro, tá? Então, deve existir alguns trilhões, mas 4 trilhão não. 2 elevado a 21 é um sextilhão. E você pode ir inventando nomes e assim por diante, tá? Agora, inventaram um nome, tá? E aí que eu vou surpreender vocês contando uma coisa que ninguém sabe. Tem um carinha chamado Edmund Kasner, tá? O Kasner inventou um número com base no sobrinho dele de 8 anos. O sobrinho dele pegou, escreveu 100 zeros num número. 100 zeros. 100 zeros, tá? E ele deu um nome para esse número. Quem sabe qual é o nome desse número? Esse número tem um nome bem famoso. Era isso, Vitor. Isso, Stephanie. Muito bem. Esse número era traduzido como Google ou Google. Agora, esse é nos livros mais antigos, sabe, Vitor?
Nos livros de hoje, eles traduzem como isso aqui, ó, Google. Isso aqui é um Google. Pronuncia Google. Escrevia Google, certo? 10 elevado a 100 é um Google. Como antigamente a gente não tinha aquela plataforma de busca na internet, que é dona do Google Meet, olha aí na barra do Google Meet, meet.google. Eles traduziam diferente. Isso é do livro do Kasner, chamado As Maravilhas da Matemática. Você acha de graça aí na internet, é um livro que não vende mais. Ele fala isso no livro As Maravilhas da Matemática. Ele é um divulgador da matemática, tá? É um livro legal, fácil de ler, tá? É um livro fofinho, tá? O Eduard Kasner. E ele lá está traduzido como Google assim, tá? Mas é um Google. E o site Google tem o nome Google por causa do quê? Do Google, do número Google, certo? Porque a ideia do Google era ter muita coisa nele. Mas você sabia que todos os bits de todos os sites do Google não chegam ao Google? Você sabia que todos os dados da internet do mundo inteiro, de todos os tempos, não chega a um Google? O Google é um número muito grande, tá? O site Google tem o nome por causa do número Google. Então, um Google é 10 elevado a 100. Alguns aí já sabiam que chamava Google, tá? Agora, tem um outro número. E por que chama Google? Porque o sobrinho dele, de 8 anos, falou: o nome é Google. Google, certo? É um balbucio infantil. Gugu, certo? Gugu Dadá, certo? E é verdade, pode ler lá no livro do Kasner, o livro do Kasner dos anos 50, então vocês podem ter certeza que não existia a plataforma Google naquela época. E se você pesquisar no Google, por que chama Google, ele vai contar para você que é isso. E tem mais. 10 elevado a um Google, ou seja, 10 seguido de um Google de zeros, que é um número absurdo, ele também dá um nome. Ele dá o nome de Googleplex. Um Googleplex é 10 elevado a um Google, tá? Isso é um número inimaginavelmente grande, tá? Isso é um Googleplex, tá? Ok? Ok. Legal pra caramba, né? É um número muito grande. Como eu já falei, 1 bilhão já é um número muito grande. Você não vai conseguir contar de 1 até 1 bilhão. Você não vai conhecer todos os bilhões de números que existem. Nunca. Não vai chegar a isso. Tá bom? Então, muito boa essa aula. Você concorda? Essa aula você não vê no canal do professor Ferreto. Não tem jeito, né? Não tem jeito. O canal do professor Ferreto é um miojo. O canal do professor Ferreto é ruim? Não é, tá? O canal do professor Ferreto é um bom canal para você aprender matemática rápido. Miojo. Aqui em casa tem estoque de miojo. Por quê? Eu preciso de miojo. Eu não tenho tempo de ficar cozinhando de madrugada. Eu não almocei, estou com fome, eu como um miojo. Aí eu coloco milho no meio, coloco um pouco de queijo, coloco. Então, o miojo às vezes é útil. Miojo é nutritivo? Claro que não. Miojo não é nutritivo, mas miojo mata a fome. Um cup noodles. Serve? Serve. A aula do professor Ferreto? Serve. Eu uso a aula do professor Ferreto. Eu nunca achei um erro lá, tá? Só que a aula do professor Ferreto, ela é para você aprender rápido. Você quer aprender rápido um conceito. Só que eu falo, é o maior canal do Brasil, professor Ferreto. O professor Ferreto é a Juliette da matemática. Ele tem muito seguidor. Porque o canal dele é simples, é objetivo e não tem erro, tá? Agora, tem um monte de vigarista na internet, tá? Vocês tomam cuidado com os canais que vocês seguem, tá? E tem canal muito sério também, tá? Tem um canal muito sério. Então, números grandes. Esse é um texto do Leland Miller.
seria legal vocês lerem esse texto. Vai estar lá no banco de questões, tá? Aqui, ó, eu vou ler só o começo. Numa carta ao rei Gelon de Siracusa, Arquimedes fez a seguinte pergunta: quantos grãos de areia seriam necessários para preencher todo o universo? É uma pergunta feita há 2.500 anos atrás. Certo? Então, é uma pergunta interessante, né? Hoje a gente tem muitas perguntas que a gente não sabe. Será que existe vida extraterrestre? Será que existe vida antes da morte? Não, depois da morte. Antes da morte, a gente sabe que tem. Então, a gente não sabe. Então, o Arquimedes, e tem coisas também de ciência que a gente não sabe, certo? A gente não sabe, por exemplo, se a conjectura de Goldbach ela é válida. Ou seja, a gente não sabe se todo número par pode ser escrito uma soma de dois números primos. Isso é uma... Ninguém sabe, tá? Então, essa era a pergunta que Arquimedes fez. Quantos grãos de areia seriam necessários para preencher todo o universo? E aí, isso tem um texto legal, vocês podem ler depois o texto, tá? Fala que a origem é de 10 elevado a 63, tá? 10 elevado a 63, que é um vintilhão. Essa é a hipótese do coisa. E aqui eu estou contando do Kastner, do Google e do Googleplex. Tá? Googleplex é o nome de uma rede de cinemas também, tá? Aí vocês leem esse número legal. Olha aqui uns números grandões. Distância da Terra até a nebulosa de Andrômeda. 9,5 vezes 10 a 19. O que significa isso? É que é 9 e depois do 9 tem 19 números. Tá? Então, a ordem de grandeza da distância da Terra até a nebulosa de Andrômeda é 19. Tá? Só para vocês entenderem, a distância de Muzambinho até Maceió é da ordem de grandeza 3. 3. A distância daqui até Nova Resende é da distância, é a ordem de grandeza 1. Até a galáxia de Andrômeda é 9. Tá? A distância daqui até Nova Resende é 1. Tá? Mas a distância daqui até o trevo de Muzambinho é 0, né? É 0. Tá? A massa do Sol, ordem de grandeza 30. Ovos diários de uma estrela do mar, grandeza 6. A estrela do mar tem 1 milhão de ovos por dia. Só que uma estrela do mar não chega a ter 1 bilhão de ovos na vida inteira. E até 1 milhão de ovos por dia. Imagine, coitada da estrela do mar, fica botando ovo a vida inteira. Isso o Bob Esponja não mostra, tá? O Patrick tá lá botando ovo o seriado inteiro e ninguém percebe que o Patrick tá soltando. Vocês acham que é bolha? Não é, é ovo, certo? Que as estrelas do mar macho também botam ovo. Então, o Patrick, tá? Tem que avisar o Bob para tomar cuidado, tá? Número de moléculas em 22, kg de número de Avogadro, tá? 23. Velocidade da luz, 5, ordem de grandeza, quilômetro por segundo. Ano-luz, 2, ordem 12 em quilômetro. Aí eu coloquei números pequenos também, tá? Não vou falar sobre isso, ó. Massa de um próton, ordem de grandeza menos 24. O que é a ordem de grandeza menos 24? É que é dividido por 10 a 24, tá? Diâmetro de uma molécula grande, menos 7. Comprimento do maior vírus, menos 5. O vírus é uma coisa muito pequenininha. Você não vai ver o coronavírus no microscópio, não vai ver. Ele é muito minúsculo, certo? Carga de um elétron, menos 18, tá? O que significa menos 5? Que é dividido por 100 mil pedaços. Ó, número de maneiras diferentes que alunos podem acertar numa classe. Se tiver 24 alunos numa sala, esses alunos podem se organizar. Se eu tiver 24 alunos na classe, se todos mudassem de lugar, manda no grupo de erro, Maiara. Se todos os alunos mudassem de lugar, olha a quantidade de tempo que eles iam gastar para sentar de todas as maneiras possíveis na classe. 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão. Ia gastar mais de 6 sextilhões de anos se todos os alunos mudassem de lugar. Muita coisa.
Muita coisa. Muita coisa, Mariana, é 2.000, certo? Isso aqui é impressionantemente grande. Aí eu quero falar para vocês que por que o professor... Por que eu chego para um aluno e falo, você colou na minha prova e está com 0? Eu faço isso. Eu chego no aluno e falo para ele que ele colou e dou 0. E ele pode espernear à vontade. Eu sei que ele colou. Por que eu sei que ele colou? Porque a quantidade de maneiras de preencher uma prova... Olha, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de maneiras que você tem de preencher a OBMAP é de 5 elevado a 20 maneiras, tá? 5 elevado a 20 maneiras. Vamos calcular quanto que é isso, tá? 5 elevado a 20. Você tem 9,5 vezes 10 a 13 maneiras de preencher a OBMAP. Se você der a prova da OBMAP para todas as pessoas do planeta Terra fazer, você não garante que 2 pessoas vão marcar a mesma resposta que a outra. Então, quando as respostas são muito aleatórias e os erros são muito absurdos e vários erros são iguais, você sabe que um aluno colou do outro. Tá? E eu dou 0 sem dó. Porque a possibilidade dele ter acertado, tá, a mesma coisa que o outro é tão pequena, só para você ter uma ideia, quantas vezes mais fácil ganhar na Mega Sena? Tá? É 1 bilhão, quase 2 bilhões de vezes mais fácil ele ganhar na Mega Sena. É quase 2 bilhões de vezes mais fácil ganhar na Mega Sena. Então, cara, não adianta discutir comigo. É 0 e fim. Eu sei que ele colou. E eu não fico olhando, eu sei quando não cola. Porque é impossível. É 2 bilhões de vezes. Ó, é mais fácil ele ganhar na Mega Sena 2 bilhões de vezes. Não. É 2 bilhões de vezes mais fácil ganhar na Mega Sena. Então, é complicado, tá? Então, por isso que as pessoas têm que entender. O professor sabe quando você colou, tá? Essas provas online, tem um monte de gente desclassificada em algumas Olimpíadas. A OBMEP não desclassifica, porque o OBMEP não dá nem aí com a primeira fase. Primeira fase é a responsabilidade da escola, entendeu? Mas a Olimpíada da Unicamp anula. A Olimpíada da Unicamp dá 0 sem dó. A Olimpíada da Unicamp vive colocando. Desclassificamos 3 equipes e põe lá. Só olhar no site da Olimpíada da Unicamp. Eles desclassificam sem dó. Entendeu? E aqui tem alguns pequenos textos falando de números grandes. Tá? Aqui sobre o cinturão de Kuiper, sobre a pressão na troposfera, sobre um trem aqui que eu não sei o que é. Aí vocês dão uma olhada nesse texto, tem um monte de números grandes, super fofinhos, tá? E tem um monte de exercício falando de números grandes, tá? E, inclusive, tem exercício para escrever o número, tá? Nos livros fala assim, 5,1 bi. Eu acho impróprio esse nome, 5,1 bi. Seria melhor 5,1 G. Mas os jornais põem bi. O que é 5,1 bi? 5 bilhões e 100 milhões. Certo? Entende que 5,1 bi é isso aqui? Certo? 1,45 mil. É 1.450. Poderia ter 1,45K. O Twitter põe assim. É 1.450. Certo? Um número que está antes da vírgula é inteiro. Em geral, a gente põe um número antes da vírgula. Tá? Um número antes da vírgula para escrever em notação científica. Isso é mais complicado em jornal, tá? Em jornal, você põe 4,5K, que é 14.500. Mas em notação científica, seria 1,45 vezes 10 a quarta. Tá? Existe um negócio chamado notação científica. Tem uma regra da notação científica. Um número só antes da vírgula. Tá? Eu vou pegar um número grande aqui para vocês entenderem. Ah, vocês conhecem a lenda do xadrez? Eu vou contar para vocês.
Conhece a lenda do xadrez? Aqui tem a lenda do xadrez por Malbatan. A lenda do xadrez, quem popularizou ela no Brasil foi Malbatan. Leia esse texto, ele é super legal. Ele é do livro O Homem que Calculava, do Malbatan. Olha, peguei até a gravura original do livro, tá? Vou contar a história A Lenda do Xadrez. Ah, eu não gosto de xadrez, e daí? Então, a lenda da dama, tanto faz, tá? Veja, eu vou fazer aqui. Espera aí. E tem também uma alternativa, tem uns textos aqui muito legais sobre o número de jogadas de xadrez. E, meu Deus, não deixei espaço. Não deixei espaço, pessoal. Tô triste. Mas que raiva! Ah, não, sem condição. Foi. O que é a lenda do xadrez? Eu vou contar bem resumidamente a lenda do xadrez. Tinha um rei, esqueci o nome do rei, mas tem ali no livro, que ele estava muito triste porque o filho dele tinha morrido na guerra. E ele soltou um edital falando assim: quem inventasse um jeito dele distrair e ficar feliz ia ganhar um prêmio. E o prêmio podia ser a escolha. Podia ser terra, podia ser uma filha dele, casar com uma filha dele, podia ser um parte do reino, podia ser um cargo de ministro. Ele dava o que ele quisesse para quem ganhasse, quem inventasse um jogo. Então, apareceu um carinha chamado Cessa. Tá? Essa é a lenda de xadrez internacional, tá? É uma lenda, não é verdade, mas o mundo inteiro conta essa lenda do xadrez. E quem contou em português foi Malbatan. Malbatan escreveu no livro O Homem que Calculava. É um livro obrigatório para quem gosta de matemática. É um romance, tá? Não é O Homem que Calculava. Não é um livro, é um livro de história, tá? Do Malbatan. Malbatan é o nome, o pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza, um professor de matemática do Colégio Pedro II, viu, Leonardo? O Malbatan era professor do Colégio Pedro II, como muita gente famosa, né? Foi. E a história conta assim. Aí o Cessa inventou um jogo pro rei. O rei falou: Cessa, você salvou minha vida. Adorei esse jogo de xadrez. O que você quer de prêmio? Pode escolher, Cessa. Quer uma filha minha? Ó, casa ali com a Raimunda. É a mais bonita. Você pode virar um príncipe aqui. Cessa, eu não quero princesa, não. Tá bom. Eu tenho aqui 500 barras de ouro. Quer levar? É teu. Pode levar. Não quero, não. Já sei. Você quer meus leões. Eu tenho os leões que eu trouxe da África. Pode levar os leão tudo. Faz um gatil de leão. Leva 89 leão para competir com a Paula. Que a Paula tem 89 gatos, você leva 89 leão. Não quero os leão. Então, pavão é bonito, ó, o rabão dele. Eles são chiques pra caramba. Você pode levar o pavão e pode levar de brinde outros animais. Leva os tigres. Você pode compor 89 tigres também. A Paula não vai achar ruim. Não quero. Beleza. Então, vamos dar um pedaço aqui da Índia para você. Daqui do sul de Ceilão para baixo é tudo teu. Não sei nem o que eu tô falando, tá? Ceilão é uma ilha. Tô falando besteira. Do sul do Ceilão é o mar. Então, cadê a Paula? A Paula tá aí distraída. Então, o sul da Índia inteiro é dele. Não quero o sul da Índia. Eu quero grãos de trigo. O rei falou: grão de trigo? Ô, rapaz, você pensa muito pequeno. Eu estou te oferecendo reino, você quer grão de trigo? Quero. Quero grão de trigo. Grão de trigo? Ô, cara, você é louco? Eu estou te oferecendo reino, você quer trigo? Quero trigo. E não é um prato de trigo para 3 tigres tristes. Eu quero trigo. Só que eu quero trigo seguinte. Você vai colocar um grãozinho de trigo aqui no tabuleiro. Aqui você vai colocar o dobro, 2 grãozinhos de trigo. Aqui você vai colocar o dobro, 4 grãozinhos de trigo.
Aqui você vai colocar o dobro, 8 grãozinhos de trigo, até chegar no fim de tabuleiro. Aí o rei falou, tá bom, né? Já que você é um idiota, eu vou te dar o trigo que você quer. Chamou lá o... Vem cá, ó, Ramírez e Omar. Vem cá, não sei o nome. Vem cá, ó, Fazul. Vem cá para você pegar o trigo desse rapaz. Aí foram lá, presta atenção. Botou um grãozinho aqui, 2 grãozinhos aqui, 4 grãozinhos aqui, 8 grãozinhos aqui, 16 grãozinhos aqui, 32 grãozinhos aqui, 64 grãozinhos aqui, 128 grãozinhos aqui. Ainda estava lá os guarda contando grão, um saco só. Beleza, pouquinho grão. 256 aqui, 512 aqui, 1024 aqui, 2048 aqui. Era um sacão bem grande. 4.096 aqui, 8.192 aqui. Acabou o saco. Volta lá no armazém e pega mais saco. 16.384. Nossa, mas já acabou o outro saco. 32.700. 32 mil e pouco. 32K. 64K. 128K. Nossa, mas é muito grão de areia. Na terceira linha já tinha acabado o estoque. Vai lá no reino lá, vizinho pedir emprestado. 256K, 512K, acabou o grão vizinho. Aqui é 1M, né? 1 milhão de grãos aqui. 2 milhões, 4 milhões, 8 milhões, 16 milhões. Chegou aqui, acabou o grão de trigo do reino e não chegou na metade do tabuleiro. Vou continuar. 32M é todo o grão de trigo que o reino plantou na história. 64M é todo o trigo do mundo de todos os tempos. 128M é precisar plantar trigo em volta do planeta Terra inteiro. 256M já nem dá para pensar. 512M, aqui 1 bilhão. Eu estou arredondando para baixo. 2 bilhões, 4 bilhões, 8 bilhões. Vocês estão percebendo como esse número é grande? Ah, o rei percebeu. Pilantra, hein? Safado. Ele me enganou. Fui tapeado. Igual o pica-pau. Fui tapeado. Então, fui tapeado mesmo. Isso aqui vale mais do que tudo que o rei podia dar para ele. Vale mais do que o coração da Raimunda. Entendeu? Vale mais do que os 89 gatos, 89 leão da Paula. É muito coisa. Então não dá. Então o rei falou: você me venceu. O rei, na hora, queria cortar a cabeça dele. Mas ele falou: não, esse cara, tô devendo para ele, né? E aí o rei perdeu tudo pro César. Aí o César é bonzinho e falou: não, pode ficar, sou de boa. Então, essa lenda do xadrez mostra como os números podem ser grandes. É legal ler a história, tá? Para você verificar se o Malbatan, que morreu há uns 30, mais de 30 anos, fala da Paula, tá? Vocês vão ler o texto para ver se o Malbatan está contando da Paula, que ele fala dos 89 gatos, tá? Tá, mas aí vocês lê... Professor, Oi. tudo tem a ver com os gatos da Paula, né, professor? 89 é o nome do curso, 89 é a história. Em homenagem à Paula. 89 gatos. Pessoal, esse texto é muito bom, tá? Leiam, eu vou postar ele depois para vocês. Leiam, e aí é muito interessante. Eu quero mostrar o número de grãos que ele teria que ganhar. Aí tem história, tá vendo? É muito legal, é bem escrito, é gostoso de ler, tá? É muito bom. Aí olha o que ele poderia dar. Militares, não sei o que, chefe militar, escravo, Deus, o que é isso? Ah, não, isso aqui é uma explicação do que é. Olha o número. O número é esse aqui, ó. O número de grão de trigo é esse daqui. É um número bem grande, concorda?
Concorda que esse número é absurdo? Não cabe nem na calculadora? Olha o tamanho do bicho. É gigante. É uma história de 1961, tá? E essas gravuras eu escaneei do livro original. Eu tenho o livro da primeira edição, assinada pelo Malbatan. Eu não tinha nascido quando ele morreu, mas olha o número aqui, ó. 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 até 2 elevado a 63. Tá? Tem umas histórias legais. Ó, o guerreiro não casou com a princesa. Tá? É uma história de tapeação, mostrando de um jeito. Ó. É uma tapeação para mostrar. Depois vocês leem isso aí. Outra coisa, olha o número de jogos possíveis de xadrez. Meu Deus. É muito legal, né? Você sabe por quê que o computador não consegue ganhar do campeão internacional de xadrez? Não sei se vocês sabem. Não tem aplicativo de jogo? Por que você não consegue criar um aplicativo que ganhe do... Não é 64 fatorial, não. Por que você não consegue um aplicativo que ganhe do campeão internacional? Um campeão internacional ganha de qualquer aplicativo. Porque você tem que programar o computador para todos os bons jogos. E a quantidade de jogos de xadrez é muito grande. Se você consegue criar um aplicativo para nunca perder no jogo da velha. Porque o jogo da velha tem 27 jogos possíveis. Tá? Só 27 jogos possíveis do jogo da velha. E se você fizer as permutações, diminui. Tá? Então, se você fizer as permutações, a quantidade de jogo de xadrez, não dá para programar isso. Então, você tem que criar um negócio chamado inteligência artificial para conseguir resolver os problemas de xadrez. Tá? Então, só usando inteligência artificial que você consegue fazer isso. Tem um jogo, tem mais jogos do que o xadrez, que é o Go. O Go. Que alguns aí até fizeram o curso. O Go é o jogo que tem maior número de variedade de jogos possíveis. O Otelo tem um pouco menos que xadrez. Mas assim, é impossível saber todos os jogos de Otelo. A Paula, que está presente aí, ela é campeã em Otelo. Ela é muito boa. Ela dá um couro no seis no Otelo. Entendeu? Só que Otelo tem menos que xadrez, mas também tem muito, tá? Aqui está falando o número de partidos possíveis de xadrez, ó. Aqui está falando do Deep Blue. Deep Blue é um computador. Esse aqui é o Garry Kasparov. É o maior jogador de xadrez de todos os tempos. O Garry Kasparov, ele ganhou do Deep Blue. Ele perdeu do Deep Blue. Tá? Deep Blue é um computador de inteligência artificial. Lá nos anos 80, o Garry Kasparov perdeu jogo de um computador. Deep Blue é um computador, mas é dos anos 80, tá? Era um supercomputador que ganhou do campeão de xadrez. Você sabe como é que se mede inteligência artificial? Inteligência artificial é calculado assim. Você cria um programa de inteligência artificial. Aí você coloca o inteligência artificial para jogar com um grande mestre de xadrez. Se o computador ganhar do grande mestre de xadrez, é porque a inteligência artificial é boa. Por quê? Isso é um jeito fácil de você verificar a inteligência artificial. Jogar com o campeão de xadrez, tá? Porque você teria que programar, porque não dá para o computador analisar todas as alternativas possíveis. E o ser humano, ele usa inteligência. O computador não é inteligente, tá? O computador não é inteligente. O computador, ele não pensa. Você sabe, né? O computador não pensa. Ele só responde algoritmos. Inteligência artificial é um jeito de pensar algumas coisas usando algoritmos. Tem gente que acha que o computador pensa. Não pensa, não, tá? Até um cachorro pensa mais. Até um cachorro... Olha aí a dica da Mariana. Aqui tá falando do 1.000 milhões de Portugal. Olha, Portugal. 1 bilhão
em Portugal é 1.000 milhões. 1 trilhão é 1 bilhão. 1 quatrilhão é 1.000 bilhões. 1 quinquilhão é 1 trilhão. Certo? Então, aqui é uma tabela português, português Portugal, português do Brasil. Português de Portugal, certo? Portugal fala português, vocês sabem, né? Só que tem coisas diferentes, tá? Perguntaram numa prova, cite um outro país que fala português. Tem um aluno que não sabia que era Portugal, tá? Então, tem Moçambique, Angola, Timor-Leste, mas Portugal também fala português. Curioso, né? E aqui tem mais falando sobre 1.000 milhões. Esses textos é legal vocês lerem. Sabe quando que eu selecionei esses textos? Em 2004. Eu fiz uma lista em 2004 de textos. Ó, mercado eu peguei um texto lá de 2004, olha, falando sobre o mercado europeu, que vale 25,5 mil milhões. A Nike quer tirar domínio da Adidas no futebol. É um texto bem velhinho, tá? Eu peguei ele em 2004, ó. Esse texto eu acessei, é um texto de 2002, que eu selecionei em 2004. Traduz o texto 2 para o brasileiro, tá? Outra ideia são os bytes. Você sabe o que é um byte, né? Uma unidade de medida. Tem o bit e tem o byte, tá? O bit toma muito cuidado, tem gente que acha que o i em inglês sempre é I, tá? Toma muito cuidado. O i em inglês nem sempre é I. Tanto que isso aqui é um bit, isso aqui é um byte. Toma cuidado, tá? É uma unidade de medida, tá? O que é uma unidade de medida? Um bit é uma unidade composto de 0 e 1. Em geral, são 8, tá? Então, isso aqui é um bit. É um byte. Um byte é um conjunto de bit. O bit é um 0, 1, tá? Aqui tem 8, 0, 1. Então, 8 bits é um byte. O computador só entende que é 0, 1. 0 é desligado, 1 é ligado. Quem assistiu a aula da UBI de sexta-feira, eu expliquei o que era um byte. Eu coloquei umas lâmpadas ligadas, umas lâmpadas acesas para explicar. Teve gente que fez de cabeça a conversão de bit para byte. Não lembro quem foi. Quem que fez? Alguém fez de cabeça. E a pessoa acho que não está aqui na aula. A pessoa fez assim, ó. Pá. Aí aqui eu coloquei as unidades de byte, é um pouco diferente, tá? Olha aqui, ó. Existe o zettabyte, o hexabyte e o ottabyte. Aqui está falando do petabyte. Em 2003, falando do petabyte. Até hoje, não usamos o petabyte. Eu tenho um inacreditável HD de 2 GB. Eu tenho um HD de 2 GB. Não, mentira, de 1 tera. Eu tenho um HD de 2 tera. Tera já é uma coisa pra caramba. Agora, um peta são 1.000 teras. Aí tá falando aqui dos petabytes. Só que nessa época era... olha para você ver. Lembra a primeira vez que eu ouvi a palavra terabyte? Foi aos 12, 10 anos, lá nos anos 90. Dizia que os dados do data center da Telesp... Aqui eu tenho que alinhar. Na época, aquilo me soava absurdo. Os PCs da época mal tinham HD. E quando eram em 10 mega. Um HD era 10 mega. Tá? Então, aqui explica o que é um hexabyte, um zettabyte e um iotabyte. Olha o que é o iotabyte. Coisa meio absurda, né? Olha o tanto de giga. 1 giga é muita coisa, né? Você consegue mandar lá no WhatsApp até 25 mega. E aí você tem aquela tia que manda aquele vídeo idiota ensinando. Descobrimos nova cura para a Covid. É só botar um gato da Paula no micro-ondas 30 segundos. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aí a tia manda aqueles vídeos absurdos, tá? Aqueles vídeos absurdos que elas mandam. E você fica louco da vida porque tem 15 mega, tá?
Você fica louco da vida porque a tua tia manda um vídeo de 15 mega e teu celular não aguenta mais. Eu falo, tia, para de me mandar vídeo. Entendeu? A tia manda vídeo. Veja se Pyong traiu na fazenda, sei lá, Ilha Record. Entendeu? Você manda o vídeo do Pyong. Assista a declaração não sei do que. Olha o Drauzio Varela. Olha não sei o quê. Aí veja essa mensagem. Fake news urgente. As tias ficam mandando aquilo lá. Tem 15 mega, você fica louco. Vídeo no WhatsApp passou de 1 mega, você já tá louco. Aí você vai lá deletando. 15 mega foi a tia Maria que mandou, deixa eu apagar. Foi o tio José que mandou para... Entendeu? Piada. Vamos lá, mandei aqui uma sketch do Porta dos Fundos. Manda o link, eu vejo no YouTube. Entendeu? Olha aqui o discurso do presidente da Coreia do Norte em português. Link do YouTube. Certo? Aí, beleza. 1 mega já é louco. Agora, imagine isso aqui, ó, de mega. Isso é o zettabyte. O yottabyte é 10, isso aqui multiplicado por 1000. Tá? Imagina esse tanto de mega. Se aquele vídeo que a tua tia manda já te enche o saco, imagine se a tua tia mandasse um vídeo em zettabytes. Em zettabytes, ela podia mandar ela pelo WhatsApp que cabe. Tá? Ela podia ir junto e ela sair da tela assim, alô? Certo? Então, eu estou mostrando como existem números grandes, tá? Olha aqui, eu tenho que atualizar meus textos. Olha o que eu escrevi aqui. Por exemplo, o autor desse livro, é o livro que eu escrevi em 2014, comprou um computador com disco rígido de 40 GB. Eu comprei um disco rígido de 40 GB. O meu chip aqui do celular tem 24 GB aqui no celular. Eu comprei um disco rígido de 40 GB. Nossa Senhora. Um anúncio diz que um HD tem 700 GB. Nossa Senhora. Preciso atualizar. Preciso atualizar meu material. Eu fico meio com vergonha. Agora tem uma outra coisa interessante, tá? É o problema dos avós, tá? Problema dos avós. Seguinte. Eu vou ter que pegar uma página. Que merda, eu não deixei espaço. Você já ouviu falar no problema dos avós? Esse problema é muito legal e vai deixar vocês muito confusos. Tá? O problema dos avós. Para quem sabe matemática, começa a fazer muitas perguntas. E esse é muito confuso. O problema dos avós. Me irrita muito quando a pessoa fala assim, eu tenho sobrenome fulano, cicrano e beltrano. Filho, você tem um monte de sobrenome. Entendeu? Em 100 anos, você tem pelo menos 16 sobrenomes. Em 100 anos. Aí eu sou descendente da família tal. Você não é só dessa família, você é de um monte. Então vamos lá. Vamos lá. Quantos pais vocês têm? Pai inclui pai e mãe. Quantos pais? Não, faz de conta que é tudo normal, tá? Já entendi o que você vai fazer, eu acho. Quantos avós vocês têm? 4. Vivo ou morto, tá, pessoal? Conhecido ou desconhecido, tá? Não vai para casa não, eu sou fruto de um clone, sabe? Eu sou fruto de um clone, eu não tenho pai, entendeu? Não, a minha bisavó, ela teve um filho com extraterrestre. Não, a minha filha foi iluminada. Não, normal, tá? Você tem 4 avós. Quantos bisavós, não é o contrário, não. Quantos bisavós você tem? 8. E quantos trisavós você tem? 16. Então, presta atenção. Você tem uma bisa. Na realidade, não é uma bisa. Você tem 4 bisa e 4 biso. Tá? Então, só das 4 bisa e dos 4 biso, tá? Você já tem 8 nomes. Você já tem 8 sobrenomes. E, às vezes, igual eu, que sou Camargo Salles de Magalhães, no mínimo 8. Tá? Então, você tem 16 trisavós. E quantos tetravós você tem? Tetravó é o pai do trisavó. 32. 32. 64. E quantos pentavós você tem? 64. E quantos hexavós você tem? 128. Eu fui fazer minha árvore genealógica e eu descobri
que tem uma rua aqui em Muzambique chamada Vieira Homem. O Vieira Homem é um ex-avô meu. Aí eu continuei a analisar a minha árvore genealógica. O Vieira Homem é meu ex-avô 3 vezes e é meu heptavô também. Confuso, né? Como uma pessoa pode ser ao mesmo tempo meu ex-avô e meu heptavô? Porque presta atenção. Pensa bem. Bisavô. Quem tem o mesmo bisavô? O primo do meu pai, o filho do primo do meu pai, tem o mesmo bisavô que eu. Certo? Concorda comigo? O filho do primo do meu pai já é um parente muito longe, meu. Você concorda? É um parente muito longe. É o meu primo em 3º grau. Agora, pensa bem. O neto do primo do meu pai com meu filho. Já são parentes muito longes. Então, provavelmente, lá no ex-avô, vários casaram com vários parentes, entendeu? Às vezes você tem um ancestral em comum. E com certeza tem, tá? E não é nem parente, porque é muito longe, ó. Ex-avô tem 128, o heptavô você tem 256, o octavô você tem 512, o N-avós você tem 1024, o decavó você tem 2048. Vamos analisar em tempo. Vamos supor que cada geração são 100 anos. Então aqui é 100 anos. Então vamos supor que o meu bisavô é de 1920. Então o meu pentavô, 1820. Você sabe que é menos. Isso eu estou supondo se todo mundo tiver filho com 33 anos. Aqui, 1720. Se você continuar até a idade do nascimento de Cristo, você vai ver que o teu número de ancestral, tá? Vamos supor que é 3. Então, até o ano zero, teu número de ancestral vai ser 2 elevado a 30, não. São 20 séculos, 2 elevado a 60. E 2 elevado a 60 é muito maior do que todas as pessoas que já viveram no planeta Terra até hoje. Então, você percebe que é um paradoxo essa questão? Se você for analisando as descendências, você chega numa quantidade de pessoas que é maior do que o número de pessoas que já viveram na Terra. E por que isso acontece? Porque tem várias pessoas que têm um ancestral lá atrás em comum. Por isso que é meio absurdo. Eu sou ancestral italiano. Você deve ser ancestral italiano, francês, alemão, índio. É uma miscelânea muito grande. Claro, agora pensa em aldeias indígenas. Em aldeias indígenas, em geral, você casa com uma prima. Para não casar com uma irmã, casa com uma prima. Então, aí, se você casou com a tua prima, você já reduziu o número de bisavô do teu filho, concorda? Ó, você tem 8 bisavós, concorda? Mas se você casou com uma prima tua, certo? Ó, vamos lá. Teu pai e tua mãe tiveram você. Aí teu pai, o irmão do teu pai, casou com o irmão da tua mãe. Não são parentes, concorda? E tiveram um filho. Você é primo dele e teve um filho. Essa pessoa tem metade dos bisavós. Ela só tem 4 bisavós. Cada um é bisavô 2 vezes. Certo? E o teu bisavô pode ser teu bisavô e teu trisavô ao mesmo tempo. Vamos supor que você case com o filho do teu primo. O teu bisavô é bisavô por um lado e trisavô para o outro. Certo? Não, pessoal, dá para fazer uns casos extremos. Eu não estou falando de casos extremos, não. Estou falando de casos normais. Tá? De casos normais, que nem eu falei. O Vieira Homem é 3 vezes meu ex-avô, pelo menos 3, e 1 vez meu heptavô. Eu fui fazendo a árvore genealógica e cheguei 4 vezes no Vieira Homem. Isso porque eu não sei todos os ramos, porque é muito complicado descobrir todos os ramos. E eu descobri 4 vezes que eu chego nele. Entendeu? Por quê? É um primo muito distante,
casou com outro primo muito distante. Entende o que eu estou falando? Então, isso é chamado problema dos avós. E o texto aqui é bem legal para entender esse problema. Você está vendo? Isso você só vê na aula do professor Otávio. Você não vê isso no canal do professor Ferreto. Como descobrir isso tudo? Isso aqui é básico, né, Guilherme? Isso é meio que lógico. Você não concorda que é lógico? Parece muito lógico. Você tem 2 pais. Você tem 2 pais. Então, você tem 4 avós. Você tem 8 bisavós. Tem 16 trisavós. Isso é lógico. Certo? Na verdade, os professores não falam isso porque... questão do parentesco. Não, eu analisei a árvore genealógica, né? Eu tenho as genealogias, eu fui estudando. É muito difícil, viu, Guilherme? E porque você não acha na certidão de nascimento da maioria das pessoas. Não tem nada. Então, você não consegue. Na tua certidão de nascimento, você teria que viajar o país inteiro para ir descobrindo, tá? Isso é complicado. Isso eu pesquisei. Entendi. Você quer saber por que eu sei que são... Aqui tem um texto que vale a pena vocês lerem, que é um texto sobre... Ai, que chato. Eu não deixei espaço. Ó, o problema dos avós. Então, você tem 2 Evadaine ancestrais. Aí aqui tem um texto do Geraldo Ávila, tá? Então, o número de seus ancestrais em tempo de Cristo seria 2 elevado a 79, superior ao número de átomos do universo. Entendeu? O número de ancestral é maior do que o número de átomos do universo. Tá? O trisavô do trisavô a gente chama de TTT. Já ouviu esse nome, TTT? Você já viu um Chapolin Colorado? Meu tataravô. Na verdade, esse nome TTT existe. É o avô do trisavô. Tá? Trisavô do trisavô do trisavô é o TTT. Tá? Tem gente que fala, chama o trisavô de tataravô e tataravô. Essa palavra tataravô não existe, vocês sabem, né? Tataravô é um termo genérico para alguém que é um ancestral teu muito longe. Você fala, meu tataravô. O que é tataravô? Não existe. Entendeu? É porque bisavô, trisavô, tetravô, pentavô. Então inventaram tataravô. Tataravô é um ancestral qualquer, tá? Bem longe. Então, trisavô. Depois, tetravô. Não tem tataravô. Não existe essa figura tataravô. É uma coisa incerta, tá? Muita gente fala, meu tataravô que deixou uma herança para mim interno. Olha aqui, quer ver? Eu, quando era criança, achava que o tataravô era o pai do trisavô. Eu também. Aí, eu tinha um amigo que dizia que tataravô não é o pai do trisavô, é o pai do bisavô. E a gente ficava debatendo, não, tataravô é o pai do trisavô. Claro que não, tataravô é o pai do bisavô. Então, é complicado. Eu achava que era o pai do trisavô, igual você. Esse aqui, ó. Bolei um projeto genial, Marina. A prisão perpétua e hereditária. Depois que o cara morre, o filho dele assume a vaga. Depois o neto, o bisneto, o tataraneto. É uma piada do Laerte, certo? Eu não entendi muito bem a piada, não, mas tudo bem. Ó, cai em Olimpíada essa questão dos tataravôs, tá? Ou Google. Google Dadá. Espalhar. Vocês já ouviram falar em esquema de pirâmide? Já ouviram falar em esquema de pirâmide? Saiu no Fantástico e teve uma atriz famosa que caiu no esquema de pirâmide. Nunca ouviram falar no esquema de pirâmide? Esse esquema tinha uma bem famosa chamada Telex Free.
Eu briguei com um colega falando que a Telex Free ia quebrar. Falei, cara, a Telex Free que vai quebrar. Seu negacionista! Entendeu? Não. O cara... hoje, eu falei pro cara, a Telex Free vai quebrar. O cara brigou comigo porque eu falei que ia quebrar. Claro que ia quebrar. Ela é chamada de um esquema Ponzi. A pirâmide é o seguinte: a pirâmide você gera dinheiro com dinheiro e você vai vendendo um negócio para outras pessoas. Tá? Eu não sei explicar muito bem, porque eu não entendo. Funciona assim. Você vende para a pessoa um carnezinho ou um produto. Aí parte desses produtos volta para você. Certo? E se essa pessoa indicar mais pessoas, parte do que aquela pessoa indicou volta para ela e volta para a pessoa inicial. Esse esquema de pirâmide, a Juliana Paz caiu nele. Ele sempre vai quebrar. É impossível matematicamente de funcionar. Acontece que os primeiros que entram no esquema de pirâmide, eles ganham dinheiro. Mas os próximos nunca ganham. Então, o que acontece? Quando você entra no esquema de pirâmide, quanto mais gente idiota tiver, mais fácil de gente cair. Então, você vendeu para uma pessoa. Essa primeira pessoa vai vender para outras e ela vai ganhar dinheiro. Entendeu? Mas na hora que chega lá embaixo, ninguém ganha mais dinheiro, porque a quantidade de dinheiro é limitada. Então, o que acontece? Você se ferra. Tá? Então, esquema de pirâmide. Pesquisa na internet. Tem o caso da Telex Free. Eu falava quando a Telex Free existia. Cara, não funciona. Tá? Então, o esquema de pirâmide é um esquema de ganhar dinheiro usando isso aqui. Eu não vou falar porque eu não lembro. É o chamado esquema Ponzi. Ponzi é um cara que ficou milionário fazendo isso. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Você não tem dinheiro, ok? Você não tem dinheiro. Você faz um cheque teu e vai lá no banco e desconta esse cheque para você pagar o cheque depois. Tá certo? Aí você tenta pagar esse cheque depois com o dinheiro que você pegou agora. Você percebe que não faz muito sentido? Você tenta fazer esse dinheiro virar mais dinheiro para você pagar. E aí você vai dando garantia. Dá uma olhada, eu não sei, dá uma olhada sobre esquema de pirâmide. Você vai entender que ele é impossível matematicamente funcionar. Uma coisa parecida é espalhar boato. Espalhar boato. Certo? Eu vou espalhar um boato na cidade. Eu vou espalhar um boato sobre a Ana Martucci. O que eu vou contar da Ana Martucci? Deixa eu pensar. Fala aí uma fofoca para eu falar do Ciana. O que eu vou contar? Vou contar um boato. Vou falar. A Ana Martucci, ela usa salto alto para ficar maior do que a Rafaela. Aí, beleza. Se eu tiver a obrigação de contar para 3 pessoas esse boato, e cada uma das 3 pessoas tiver a obrigação de contar para outras 3 pessoas, em quanto tempo que a cidade inteira vai ficar sabendo que a Ana Carolina Martucci anda salto alto? Certo? Quanto tempo? Veja, eu tenho 1 minuto para contar para 3 pessoas e cada pessoa tem mais 1 minuto. Então, em um minuto, vamos lá. Agora só eu sei do boato. Eu contei uma fake news. Fake news, perfeito! Vou espalhar fake news, tá? No primeiro minuto, 1. Depois de 1 minuto, você percebe? O povo manda pelo WhatsApp. Por que o WhatsApp limitou as pessoas a mandar só para 5? Você só consegue compartilhar uma coisa com 5 pessoas. E se for mais de 5 pessoas, se for muito compartilhado, você consegue mandar só para uma pessoa. Por quê? Para evitar espalhar fake news. Teve caso na eleição de gente disparando fake news para milhões de WhatsApp em minutos. Então, no instante 0, só eu sei. Aí no instante 1, eu sei e mais os 3 que eu contei o boato. No instante 2, eu sei os 3 que eu contei boato e cada um desses 3 contou para 3. Então, mais 9. No terceiro minuto,
é 1 mais 3 mais 9 mais 27, sabe? No quarto minuto, 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81, sabe do boato. No quinto minuto, 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81 mais 243. A cidade inteira está sabendo, hein, Ana? No sexto minuto, 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81 mais 243 mais 729. Estão reparando como esses boatos crescem? Por isso que boato espalha rápido. Porque um conta pro outro, que conta pro outro, 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 e vai espalhando. Agora com a internet isso é mais fácil ainda, tá? Tem coisas que você não vê em jornal nenhum, mas tá lá no Twitter as pessoas espalhando, tá? Em 1 hora o Brasil inteiro fica sabendo, tá? Isso é verdade. Então, espalhar boato corre rápido, igual espalhar fake news. Por isso que tanta gente falando merda por aí, tá? Então, e você acredita que é verdade, porque um monte de gente conta. Então, olha aqui, ó. Aqui está falando que uma cidade de 5.000 habitantes, quanto tempo que vai demorar? Tem que ler isso aqui, ó. Aqui está falando contar a cada 10 minutos. Então, se 8 da manhã só uma pessoa sabe, 10h30 a cidade inteira sabe. Tá? Igual aqui, a minha aula tem 31 pessoas. Se cada um de vocês trazer 3 amiguinhos, já lota a sala. Cada um de vocês devia trazer 3 amiguinhos. Vamos lá, assistir aula do professor Otávio. Ele Já é trouxe a legal. Alanis. Hã? Eu já trouxe a Alanis. Não, falta mais 2. Então, eu tô brincando. Então, você faça o papel de pirâmide na aula do professor Otávio. Ele conta umas coisas legais, ele conta umas piadas sem graça também, mas como ele não sabe se vocês estão rindo ou não, ele continua contando, entendeu? Ele fala sobre temas engraçados, temas sem graça. Ele conta por que o MMC ficou esperando na escada. Por que o MMC estava na escada? Estava esperando o M descer, certo? Então ele conta essas piadas sem graça. Essa do MMC esperando o MDC na escada é o equivalente matemático ao porquê a galinha atravessou a rua para chegar do outro lado. Waka, waka, waka. Você lembra dos Muppets? Os Muppets Babies tinham um urso sem graça chamado Fozzie. O Fozzie contava piada sem graça. E aí levava uma tortada na cara. E ele falava, waka, waka, waka. Aqui está falando das correntes, ó. A lógica das correntes. Tá? Aqui é corrente mesmo, tá, pessoal? Ó, tem muitos assuntos legais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Seguinte. Um problema clássico é o seguinte. Uma alga, ela duplica de tamanho a cada dia. Certo? Em 40 dias, ela lota um lago inteiro. Em quanto tempo ela lota meio lago? Presta atenção, uma alga duplica cada dia. Em 40 dias, ela lota o lago inteiro. Em quanto tempo que ela lota meio lago? Em 39 dias, né, pessoal? Tem gente que fala que é 20, mas não. Em 39 ela era metade. Em 40, dobrou, tá? Eu vi isso aqui e eu achei legal falar. Aqui tem uns exercícios. Olha aqui. Caiu na OMU isso aqui. Mariana. Se a alga lota o rio inteiro em 40 dias, em 39 dias ela lotou metade do lago, né? Por quê? Dobrou de 39 a 40, ficou o lago inteiro. Olha, só usando o algarismo 2, eu posso escrever 222. Caiu na OMU isso. Só que era com 4 algarismos 2 e para colocar todos em ordem. Caiu na Olimpíada da Unicamp. Com 3,2, qual dos números é o maior? 222, 22 elevado a 2, 2 elevado a 22 ou 2 elevado a 2 elevado a 2? Olha aqui, ó. O maior número é 2 elevado a 22. Certo?
Agora, com 9, esse número 9 elevado a 9 elevado a 9 é um número absurdamente grande. 9 elevado a 9 elevado a 9. Eu acho que é maior do que um Google esse número aqui. 9 elevado a 9 elevado a 9. Ó, usando 3 noves, olha esse número. Ó, é muito maior do que um Google. Muito, absurdamente maior do que um Google. Olha, é 9 elevado a isso aqui. Que é 9 elevado a 9 elevado a 9. Certo? Também teve que ir lá dar ração para os 89 gatos. 8 elevado a 9 elevado a 9 gatos. Outra coisa que fala o número grande é a Torre de Hanoi. Já ouviu falar da Torre de Hanoi? Vamos ver se tem a Torre de Hanoi no... Já ouviram falar da Torre de Hanoi? Ó, Torre de Hanoi é assunto que todo mundo que mexe com matemática tem que saber. Tá? Hanoi é uma cidade do Vietnã. Tá? Por que chama Torre de Hanoi? Não sei. Vamos ver no GeoGebra se tem sobre a Torre de Hanoi. Torre de Hanoi é uma brincadeira, tá? É um brinquedo, Torre de Hanoi. É um brinquedo de criança. Minha mãe me deu uma Torre de Hanoi quando eu era pequeno. O que eu fiz com a Torre de Hanoi? Usei para tudo, menos como brinquedo. Eu usei como brinquedo, sim, mas não para brincar da Torre de Hanoi. Porque eu achava chato, tá? A Torre de Hanoi é legal que você vê em programa de auditório, Torre de Hanoi. Torre de Hanoi é isso aqui, quer ver? Vamos lá. Tem muita coisa sobre Torre de Hanoi e muita matemática sobre a Torre de Hanoi. É o seguinte, você tem que passar todos esses discos para o primeiro ali, só que tem uma regra. Você não pode colocar um disco maior sobre o disco menor, tá? Isso daqui eu acho que precisa de muitas jogadas para eu fazer isso aqui. Eu não sei, como é que faz? Aí, passei um aqui, pôs outro ali, pego esse e põe aqui, aí pego esse e põe aqui, é isso? Já fiz errado. Fala, Próximo isso, você moveu o verde, porque o verde está embaixo. Então, mas ó, eu estou fazendo errado, mas eu não sei jogar isso aqui, que eu sempre achei chato. Mas já achei um jeitinho brasileiro, tá? De fazer essa mudança e não deu muito certo, não. Mas... Nossa, ia dar certo se você voltasse. Tinha Não, mas, ó, se não me engano. Passa o roxo do meio e o Tem verde. tem uma lenda que tem uns monges que ficam no mosteiro fazendo as movimentações da Torre de Hanoi. E que quando eles terminarem de montar a Torre de Hanoi, o universo acaba. Tem uns monges lá no Tibete que estão movendo os discos da Torre de Hanoi. Quando eles terminarem de passar a Torre de Hanoi, o universo acaba. O número São de quantos jogadas... discos, professor? Hã? São quantos discos? Com muitos discos, quer ver? Ó, com um disco, a transferência é um movimento, concorda? Um disco, um movimento. 2 discos precisam no mínimo 3 movimentos. Não, mentira. 7 movimentos. Não. 2 discos, 3 movimentos. 3 discos, 7 movimentos. Para 4 discos, o mínimo é 15 movimentos. Eu usei 17, concorda? Então, eu usei 2 movimentos a mais que o mínimo, tá? O número de movimentos que tem que fazer é de 2 elevado a n menos 1. Então, 64 discos, você é um número gigantesco, é um número de casas do xadrez. Se a Torre de Hanoi tiver 10 discos, tá? Se a Torre de Hanoi tiver 10 discos, você vai gastar 1023 movimentos. É muita coisa, concorda? Se eu der uma Torre de Hanoi para vocês falar, ó, passa os discos aí, 1023 movimentos. Professor, Ah. 2 elevado a 64 não seria a quantidade de bolinha de trigo que ele teria lá naquela linha? 2 elevado a 64 menos 1. Então, não dá. Sabe aquela quantidade de trigo lá da lenda do xadrez? É um jogo de Hanoi com 64 discos, tá? Então,
se você fizesse um movimento por segundo, você gastaria 502 bilhões de anos. Por isso a história dos monges. Eles têm uma pilha lá com 100 discos, certo? Lá no Tibete. E eles estão passando os discos. Na hora que os monges não erram, eles fazem sempre a melhor jogada. Na hora que eles terminar de fazer a torre de Hanoi lá, o mundo acaba. Tá? É uma lenda, tá? Mas vocês notaram que eu não estou falando coisas aleatórias, não. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com um assunto só. Números grandes. Vocês perceberam? Não foi um rolezinho aleatório. Tudo que eu falei nessa aula, essa frente 2, foi sobre números grandes. Não é uma aula aleatória. Mel, eu vou, Mariana, eu vou sim, vou pôr lá na plataforma, tá? Então, não é o rolê aleatório, tá? Ah, uma outra coisa legal sobre o número grande, e a última coisa, ó. Tá vendo esse número aqui? 991n ao quadrado mais 1? Teve gente que... isso aqui foi descoberto por um matemático, não lembro qual, não sei se é o Euler ou Fermat. Esse número aqui gera sempre um número primo. Sempre. Até... Ele só vai falhar nesse número aqui. Para todos os números menores que isso aqui, aquele número é primo. Entendeu? Você entende por que não dá para você provar que uma coisa é verdade testando valores? Esse número, 991n ao quadrado mais 1, é sempre um quadrado... não é um quadrado perfeito? Não, a propriedade é 991n ao quadrado mais 1, não é um quadrado perfeito até todos os números inferiores àquele ali. Então, se você testar ao resto da tua vida o valor de n que você quiser, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, para o resto da tua vida vai dar certo. Não é, essa propriedade é válida. Chegou nesse número aqui, vai falhar. Tá? Vai falhar. Então, por isso que eu tenho que provar. Existe uma propriedade chamada conjectura de Goldbach. A conjectura de Goldbach, ela funciona para todos os números conhecidos até agora. Quem garante que não vai ter um número bem grande, muito maior do que esse aqui, que a conjectura de Goldbach falha? Porque os números são infinitos. Então, a conjectura de Goldbach pode falhar. O que diz a conjectura de Goldbach? Ela fala assim, quer ver? Deixa eu achar o espaço aqui. Não deixei espaço nessa porcaria. Que raiva. Não deixei espaço na parte de probabilidade. Conjectura de Goldbach diz assim: qualquer número par pode ser escrito como a soma de dois números primos. Então, eu consigo pegar um número par. Fala aí um número par qualquer. Até 100, para facilitar. 54. 36. 31 mais 5 é uma soma de número primo. 98. 98 é mais difícil. Me ajuda a achar dois números primos somados que dão 98. 90... Não, peraí. Judiou, hein, Maela? Oitenta e nove mais 11. Não. O 91 mais 7, professor. 91 não é primo. 91 é 13 vezes 7. Professor, 21 que é 3 vezes 7. Não, 13. Ah, tá, entendi. Só olhar na tabela do número primo, seus Professor. preguicinha. 51 mais 47? 51 é 7 vezes 13, né? 17 vezes 3. Só olhar na tabela do número primo, galera. Vamos lá. 89 mais 9 não dá. 83 mais 15 não dá. 79 mais 19. Tá. Isso aqui é chamado de conjectura de Goldbach. Ninguém provou que isso vale sempre.
Pessoal, agora presta atenção no que a gente vai ver amanhã, tá? Que a gente vai ver amanhã. Amanhã a gente vai falar de probabilidade no começo da aula. Probabilidade. Qual a chance de alguma coisa acontecer? Olha o que eu vou falar amanhã. Depois de eu explicar alguns exercícios básicos, eu vou falar sobre coisas assim, ó. Brincando com probabilidade, uma crônica do Fernando Sabino sobre sequestro de avião. O paradoxo de Monty Hall, que é sobre a escolha de um bode atrás da porta. Eu queria fazer um vídeo sobre o paradoxo de Monty Hall. Eu queria fazer um vídeo no YouTube com o Serginho Malandro, alguém vestido de Serginho Malandro, porque no Brasil, esse aqui é o Monty Hall, no Brasil é o Serginho Malandro, tá? Vou falar do problema de Monty Hall. Você prefere um bode ou uma cabra? Tem até uma charge super fofinha que a pessoa prefere a cabra do que o carro. Olha a charge de matemática. O cara vê o bode e leva o bode ao coraçãozinho. Não, eu quero bode, não quero carro, não. Esse bode é fofinho. E o bode com coraçãozinho. Entendeu? Então eu vou falar disso amanhã. Como escolher a namorada pelos horários do trem do subúrbio? Vou falar amanhã isso com vocês. Como escolher a namorada pelo horário do trem do subúrbio, tá? E vou falar uma coisa muito legal. Se vocês fossem apostar comigo, tem 2 pessoas aqui na sala que fazem aniversário no mesmo dia, tem 26 pessoas. Vocês acham que é mais provável que tenha ou que não tenha 2 de nós que fazem aniversário no mesmo dia? Ana, é mais provável que tenha, tá? Dia do ano. Professor, Dia dia do e ano. ano, dia ou ano, Dia do ano, dia e mês. Dia e mês. dia e Vocês mês. duvidam? Tá. Amanhã vocês vão descobrir que tem mais possibilidade de ter 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia do que de não ter. Basta ter 23 pessoas, você já tem 50% de chance de ter uma coincidência de aniversário na sala, tá? Eu vou falar também sobre o número de jogos de carta, vou falar vários assuntos amanhã. Então é bem legal a aula de amanhã, tá? Eu vou falar sobre probabilidade e eu ia falar uma outra coisa e eu acabei esquecendo. É bem legal, então não falta a aula de amanhã, tá? Mel, mas tem muitas pessoas. Agora, se você falar mesmo aniversário que o teu, tá? Mas se você pensar um dia qualquer, 2 quaisquer que fazem aniversário, tem mais chance de ter do que de não ter. Aí, as pessoas estão falando aí das coincidências de aniversário dela, dos aniversários dela. E claro que nem todos vão falar, então. Mas amanhã eu vou perguntar para todos, tá? Espero que todos falem, porque se não tiver pelo menos 23 pessoas, é mais fácil falhar. O que eu noto é que em toda sala de aula tem coincidência de aniversário, toda. Eu já cheguei a achar 7 coincidências de aniversário. Tem sim, Ana, é muito provável que tenha. É mais provável que tenha do que não tenha. Pode ser que não tenha, né? 26 é mais provável que sim do que de não. Vocês estão falando, ó. Ainda não achou, mas pode ser que ache. Tem mais probabilidade sim do que não. Vocês estão olhando todos aí, ó? Então, é muito provável. Sempre tem, e não é coincidência, tá? Bom, então, eu acho que a aula de hoje foi muito boa, tá? Eu quero agradecer muito a presença de vocês e quero convidá-los para que se encontrem amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Muito obrigado pela presença. Não deixem de fazer as Olimpíadas que eu proporciono para vocês, tá? Também acho que a aula foi boa, tá? Não faltem amanhã, tá bom? E essas aulas dão muito trabalho para elaborar. Eu faço dia 11 de outubro, tá?
Pode notar que acho que 15 pessoas só falaram aniversário. Aí tem menos de 50%. Vou ficar só mais um pouquinho aqui para salvar o chat. Tá? E não faltem amanhã, não, tá, pessoal? Venham que vale muito a pena. E chama mais coleguinhas, faz esquema de pirâmide, só que sem dinheiro, tá? Então venham amanhã, vocês vão gostar. Eu falei muita coisa legal. E outra coisa que eu falei é matemática, não é enrolação. Tem gente que fala, tá enrolando, falando de Torre de Hanoi, tá falando de. Hoje a Rita estava quieta. Não ouvi tua voz, Rita. Acho que ela nem ouviu. Tchau, professor. Obrigado pela aula, professor. Tchau, eu que agradeço e até amanhã. Eu só vou ficar aqui para salvar o chat, que demora. Professor, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Otávio. Tchau, Mariana. Eu tô ainda aqui porque eu tenho que salvar o chat. E o chat hoje está mais longuinho. Não sei porque eu pensei em São Longuinho. Eu falei longuinho. Eu também te amo, Mariana.